Olá pessoas, achei mais um vídeo meu aqui na internet, dando continuidade aí com essa colaboração que talvez vocês já tenham visto do outro vídeo, né? Com o Túlio Viana. Aí agora a gente vai falar de um assunto que é um pouquinho diferente, tá? É óbvio, vocês estão vendo, estamos com as mesmas roupas, estamos vendo uma coisa que a gente gravou tudo no mesmo dia, né? Não sejam tão preciosistas, vocês vão mais ouvir do que ver esse vídeo mesmo. E agora que a gente vai falar sobre laicidade do Estado. Tem um vídeo que o Túlio Viana fez sobre laicidade do Estado, que ele falou sobre 10 exemplos de como que o Estado brasileiro viola a laicidade, né? Foi um vídeo até que eu dei joinha, tal, não sei o que, e o pessoal veio comentar, às vezes veio xingar, falar que concorda, que discorda e tal. Eu achei que era uma coisa legal, como às vezes eu dou minhas caneladas sobre a questão do direito e fica faltando às vezes um embasamento maior, né? Então agora a gente tá com um cara aqui que, sendo bastante pragmático, né? A área que você trabalha mesmo, então se vocês quiserem teimar, agora vocês teimam com ele e não... Você falou sobre as violações do Estado laico que a gente tem, que são 10, eram as 10 violações, né? Algumas são bastante flagrantes. Exemplificativas, né? Algumas são bastante flagrantes, né? Mas eu gostaria de discutir algumas delas. Gostaria de discutir, de ampliar algumas delas. Primeira coisa que eu queria abordar com relação a isso. Então eu tô partindo do pressuposto que vocês viram o vídeo dele, tá? Se vocês não viram, vocês dão uma olhada lá. Veja. Tá? Que é interessante. Uma das violações do Estado laico que você comentou, eu já tinha comentado em vídeo meu, que era o meu vídeo sobre argumentos que os ateus não deveriam mais usar. Porque o que acontece? Eu tava vendo que os ateus estavam usando muitos argumentos da laicidade do Estado, muita coisa assim, mas estavam usando de uma maneira que, a meu ver, não era a mais adequada. Como os ateus já sofrem de uma antipatia natural da sociedade, a gente não precisa amplificar essa antipatia. As pessoas não precisam ter mais raiva de ateu ou mais achar que ateu não vale nada do que elas já acham. Então eu sempre sou a favor da simpatia, eu sempre sou a favor de você ter de você abrir concessões, de fazer essas coisas assim, porque primeiro as pessoas têm que se acostumar a saber que ateus existem, né? Até hoje você tem gente que acha que ateu é um bicho de 7 cabeças, é um monstro que, sei lá, que não tem moral, que não tem nenhum tipo de regra, que vale tudo, se Deus não há, então tudo é permitido. Essas bobagens aí que não sobrevivem a uma análise filosófica básica. Nesse meu vídeo, eu comentei que eu achava que os ateus estavam gastando muito ATP, né, traduzindo do biologia, estavam gastando muita energia criticando coisas que, a meu ver, não eram prioritárias. Como, por exemplo, o Deus na grana. Eu falei assim, o Deus na grana, que o Deus seja louvado. Eu falo no meu vídeo, é uma violação do Estado laico, isso não é algo questionável, do ponto de vista legal, mas eu não gastaria minha energia com aquilo. Eu achava que tinha coisas mais graves, que a gente ainda vai discutir sobre isso, para ser a coisa. O que você acha disso que eu falei? Eu acho o seguinte, realmente, se a gente para pensar em termos políticos, o tempo é um recurso escasso. Né? Então, se a gente tem que pensar no que lutar, é melhor que a gente lute para acabar com a bancada evangélica do que, sei lá, lutar para tirar o Deus seja louvado da nota. Que é outra coisa que eu vou abordar daqui a pouco. Então, peraí, vai lá, mas tudo bem. Agora, em termos extremamente jurídicos, não dá para você criar também tipo, uma fila de prioridades, uma hierarquia de direitos, uma hierarquia de importância. E a questão simbólica também, eu acho que às vezes ela é muito negligenciada. Porque no momento que você tem no próprio dinheiro, que é uma coisa eminentemente pública, que é a coisa mais pública do que uma nota de dinheiro. Exato, né? Impressa pelo governo. Pelo governo, quer dizer, de circulação obrigatória, ninguém pode recusar o dinheiro. E no momento então que você tem uma nota de real com uma expressão Deus seja louvado, isso é muito simbólico e as palavras têm muita força. Do ponto de vista político, talvez, quem luta pelo Estado laico tenha causas mais importantes por lutar. Mas eu não descartaria decididamente, eu acho que é uma causa importante, assim como os crucifixos nas paredes dos tribunais, que eu acho que é uma causa muito simbólica. Já falamos disso daí também. Continuando com o Deus na grana, que eu acho que é interessante, que é aquela coisa, por exemplo, vocês sabem como é que começou essa história do Deus seja louvado, né? Quem colocou no dinheiro foi o Sarney, né? Foi o Sarney. E o Sarney, ele, além de todo o histórico que a gente sabe dele já, né, de coronelismo, de corrupção, todas essas coisas em volta, tanto é que você nem pode falar mal do Sarney em alguns veículos de comunicação, né? O Estadão, acho que até hoje está censurado, não pode falar mal do Sarney. O Sarney, ele tem o pessoal foi descobrindo aos poucos que ele tem uma certa... O Alberto, que é psicólogo, pode falar melhor, né? O cara tem um certo transtorno psicológico que ele realmente se acha com poderes divinos, né? O Sarney tem uma coisa que você percebe, e isso ficou muito evidente quando o pessoal achou aquele museu que ele estava montando lá no Maranhão, lá, e os caras acharam uma pintura. Isso foi bizarríssimo. Você viu essa história? Não vi não. Os caras acharam uma pintura bizarríssima do Sarney, com a família dele e os amigos dele. Tipo o quê? Tipo a Santa Ceia? Isso, caracterizados como santos. Tipo, o Sarney era como se fosse Deus ou Jesus, uma coisa assim. E aí a filha dele, a Rosiana, aí o filho dele, não sei quem, não sei o que lá. Tinha até o Edson Lobão, que era o ministro de Minas e Energia, né, que era, acho que, Santo Antônio, sei lá. Então, eu acho que o nível da doença do Sarney, de se achar realmente um escolhido, uma coisa assim, né? Então, nesse ponto é aquilo, já que eu sou o escolhido, então a corrupção é por um bem
bem maior, né? Aquela coisa assim. O fato de ele ter colocado Deus na grande já foi uma aberração psicológica dele, né? Ele já é um cara perturbado mentalmente com relação a isso, né? Eu posso falar isso daí sem medo nenhum. Se você não gosta, você reveja seus conceitos, porque eu vejo isso como uma perturbação mental. Sabe, se você começa a entrar, ainda mais um cara que é abertamente um bandido, e eu fiquei feliz até que o cara comprou lá, o promotor comprou a briga e falou, não, beleza, vamos tirar o Deus na grana. Mas eu achei que era meio, sei lá, enfim, sabe, as pessoas nem lembram que tem aquele negócio na grana. A grande questão é porque há uma disputa do espaço público e do espaço privado. Porque religião é algo da esfera privada. Sim. Ainda que algumas pessoas queiram dizer que é uma questão da esfera pública, mas é algo íntimo, é algo pessoal, num estado laico, onde as pessoas que pagam impostos não podem ser obrigadas a financiar qualquer tipo de proselitismo. A questão religiosa da esfera privada, a questão pública é uma esfera na qual não se entra nesse tipo de questão. No momento em que, tanto na nota, que são as questões simbólicas, quanto, por exemplo, no tribunal que você tem um crucifixo, e o Estado deixa que parte da sua máquina, parte dos seus recursos, sejam utilizados por uma determinada crença religiosa, o que está se fazendo é se apropriando de uma questão de uma coisa pública, que é uma coisa de todos os brasileiros, em função de um interesse privado. A maioria dos brasileiros é cristã? Sim, é. Mas aí o que acontece? Aquele indivíduo que faz parte dessa minoria, que não professa a religião cristã ou não é monoteísta, ele acaba que está meio quase que excluído. Ou seja, ele está financiando com a coisa pública um interesse privado. Não, isso, do ponto de vista republicano, é terrível. Você tem que lembrar de uma diferença bem grande também. Você tem o crucifixo católico, sim, que tem a figura de Jesus no sofrimento lá, não sei o quê, e você tem o crucifixo protestante, sim, que não é um crucifixo, né, que é a cruz protestante, que não tem a imagem de Jesus, porque eles não podem haver representações de Jesus. Em alguns tribunais tem o católico, inclusive. Não, exatamente, isso que eu tô falando. Então, por exemplo, geralmente o católico não vê problema com a cruz protestante, mas os protestantes têm muito problema com a cruz católica. Sim. Mesmo dentro do cristianismo você tem uma violação ali, né? Agora, por exemplo, com relação a essa questão dos símbolos em repartições públicas, no meu vídeo eu tinha comentado uma coisa assim. Eu também achava que era um gasto de energia desnecessário, porém eu falei assim, que talvez uma coisa interessante que as pessoas poderiam fazer seria fazer o contrário. Ao invés de elas chegarem e falarem assim, olha, vamos proibir os símbolos religiosos, vamos tirar eles lá, porque isso daí é uma mistura de esfera pública e privada e tal, vamos pedir para colocar os símbolos de outras religiões ali também. Foi o que aconteceu, por exemplo, acho que foi lá nos Estados Unidos, eu vou deixar o caso linkado aqui embaixo, que eu não vou lembrar agora qual é o estado, mas eles tinham conseguido uma regra, e a separação de igreja e estado nos Estados Unidos é extremamente forte, para colocar um monumento dos 10 mandamentos na frente de um fórum lá. E aí um grupo de pessoas, né, trolls, né, chegaram lá e falaram assim, então a gente vai fazer que a gente quer colocar a estátua de Satanás ali também. E aí os caras falaram, nós somos capirotistas, nós louvamos ao pata rachada, e a gente quer uma estátua do capirota. E fizeram o mesmo caminho legal, e os juízes não tiveram como negar, porque falaram assim, putz, vai ser obrigado. Só que aí como a comunidade toda não queria ir num fórum que tinha a imagem do capeta, né, os caras tiraram o negócio dos 10 mandamentos. E eu achei que foi uma sacada muito inteligente, porque você demonstra que uma regra, uma lei vale para todos. Se a lei vale para todos, então vale para um, vale para o outro. E demonstra, eu achei que foi uma sacada inteligente. Você não acha que talvez fosse interessante que aqui no Brasil, ao invés da gente lutar para a extração de todos os... Seria interessante a gente estimular aquelas minorias religiosas que as pessoas já associam de forma negativa, como as religiões de matriz africana, o espiritismo, as coisas assim. Falar assim, não, vocês têm a obrigação de lutar para pendurar o seu símbolo lá também. Porque aí os próprios cristãos, que já não gostam deles, vão falar, mas eu vou ter que misturar, sei lá, a imagem de Oxóssi lá com o meu Jesus, não sei o quê. Já vão ficar meio putos e, tipo, vão entender que o negócio é pra todos. Na verdade, o que eu vejo nessa situação é o seguinte, como estratégia política, ela pode ser eficiente, no sentido de dar visibilidade ao absurdo que é você ter um símbolo religioso em determinado espaço público. Agora, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da própria principiológica em torno da coisa, ela é muito complicado, porque se alguém está pegando a coisa pública e está corrompendo a coisa pública, quando você se apropria da coisa pública por um interesse privado, que, em última análise, é isso que se faz, que joga uma religião ali dentro, ou utiliza do espaço público para fazer um proselitismo a uma determinada religião, e aí você fala, ele está fazendo um proselitismo da religião dele. Então há uma corrupção, ele está se apropriando do espaço público para o interesse privado dele. Agora eu quero me apropriar para o meu interesse privado também. Em última análise, o que ele está falando é, então se o sujeito está praticando uma violação do direito, eu quero praticar a minha violação do direito também. E aí o outro vai querer praticar a violação do direito. Então do ponto de vista principiológico, seria um absurdo. Tá todo mundo fazendo crime.
Exato, Tá né? todo mundo sendo Tecnicamente criminoso. não seria um crime, mas vê lá, seria uma violação da Constituição. Então, basicamente eu dizer, se ele tá violando a minha Constituição, eu quero violar também. Não falar, não, ninguém pode violar a Constituição. Eu acho que esse que é o ponto. Então, pra quem é do direito, isso realmente choca, é incômodo. Talvez para quem pense do ponto de vista exclusivamente pragmático de função política da coisa, não incomode tanto. É que eu acho que seria mais didático. Sabe por quê? Porque provavelmente os caras que fizeram aquela solicitação do Estatuto do Satanás não eram satanistas. Provavelmente não era. Provavelmente eram só uns caras querendo sacanear, entendeu? Sim, mas foi tão efetivo. Sim. Você chega e fala assim, olha, que incrível. Agora, será que no Brasil seria? Também tem essa questão, porque é questão cultural. Eu não sei se os tribunais brasileiros entenderiam isso dessa forma, não. Eu acho que no Brasil, até pela nossa cultura, que não é uma cultura tão belicista de confronto, especialmente questões religiosas, eu acho que seria mais fácil a gente convencer tirar, que eu acho que é menos confrontante. A cultura do brasileiro, eu acho que evita esse tipo de confronto, especialmente confronto religioso. Então, não sei, eu acho que pra nossa cultura não seria a melhor estratégia. As pessoas evitam o confronto religioso numas, né? O pessoal mais neopentecostal tem feito confronto religioso bastante quem tá em minoria, evidente, né? Quem tá em minoria evita o confronto religioso, Sim, né? Claro. Quem tá na maioria, a maioria cristã não evita, nunca evitou, né? Os católicos nunca evitaram e agora talvez eles estão reduzidos de número, mas ainda os cristãos ainda são tendem a ser muito unidos também, né? Eu não sei, eu receio que isso não fosse a melhor estratégia. É difícil saber, né? O que eu falo, eu até dou um exemplo no vídeo, eu falo, se colocasse, em vez de tirasse o crucifixo e colocasse uma placa da Coca-Cola nos tribunais, em toda vez que o juiz for julgar, em vez de ter um crucifixo, tem lá, beba Coca-Cola. Isso todo mundo ia falar, pô, que coisa absurda. Como é que o cara coloca uma placa, beba Coca-Cola, num tribunal, num espaço público, fazendo propaganda de uma bebida no espaço público? De religião pode? Se for de uma bebida, não pode? Você pode usar o mesmo argumento de que, mas a maioria bebe Coca-Cola. Exatamente. A maioria bebe Coca-Cola. Né? E mais, porque aí no dia que a Pepsi for ser julgada naquele tribunal, será que eu vou dizer que aquele juiz é isento? Com uma placa beba Coca-Cola? Porque muitas vezes o sujeito de outras religiões está sendo julgado. Exatamente. E outras vezes até a própria religião muitas vezes está sendo julgada. Sei lá, um centro espírita, um centro bandista que tenha uma causa qualquer, seja uma causa de qualquer tipo de interesse e que vai ser julgado com um tribunal. E eu posso te dar até um exemplo real que vai acontecer. Porque vai ser julgada uma ação direta de constitucionalidade em relação ao ensino religioso nas escolas públicas. Né? O ensino religioso nas escolas públicas é previsto constitucionalmente, só que a discussão no STF, que vai existir, que já está em andamento, é basicamente se esse ensino é confessional, ou seja, se ele é dado por uma única religião, uma única vertente religiosa, no caso dos católicos. Eu acho que não deveria. Claro, certamente não deveria. Ou ele é não confessional, ou seja, o sujeito faz um concurso público para professor de ensino religioso, e aí ele vai mostrar que ele conhece um pouco de cada religiões e vai ensinar. Basicamente um professor de história, ou filosofia, teologia. Isso. Assim, né? Agora, o fato é, no dia que esse julgamento for ser realizado, ele será realizado num tribunal com um crucifixo na parede. Né? Então isso é muito forte, porque isso indica o quê? Uma parcialidade. É um tribunal que, com um crucifixo na parede, vai julgar se a religião católica vai ter a determinância na hora de fazer o ensino religioso nas escolas públicas. E isso eu acho que já começa muito mal, se você pensar que eles já... Ainda que o julgamento deles, no fim das contas, se mostre isento, sim, o simbolismo de ter lá o crucifixo atrás, eu acho que realmente pode ser... O centro da discussão da questão religiosa é o princípio republicano. No Brasil as pessoas não sabem o que é república. República é separação da coisa pública da coisa privada. Quer ver outra questão importante? A questão das TVs. Os canais abertos são públicos. São concessões públicas. São concessões públicas. Então não existem canais para qualquer particular que queira explorar um serviço de TV. Então o Estado dá para alguns explorarem aquilo. No momento em que algumas religiões estão num canal público de TV, que é essencialmente público, ainda que explorado pelo particular, o que eu estou tendo é a apropriação da coisa pública para interesses de algumas religiões, por proselitismo de algumas religiões. Aí você vai me falar, talvez tivesse que deixar espaço para todas as religiões. Mas aí entra sempre naquela ideia. Se o coleguinha está violando a Constituição, eu vou lá querer violar a Constituição também, ou eu vou querer que ninguém viole? Não, e eu acho interessante porque assim, eu tenho certeza, que se a gente tivesse um mecenas, uma pessoa muito milionária, e bancasse um horário na TV aberta para fazer um programa sobre ateísmo, eu tenho certeza que ia ter manifestação na Paulista, ia ter gente parando o trânsito, falando assim, é um absurdo, é o cúmulo, é de cair o cu da bunda, é não sei o que. E você chega e fala assim, mas isso já acontece, só que acontece de uma maneira que não incomoda as pessoas. O bom, eu acho que da internet, é que a internet permite que agora as pessoas que se incomodam falem. Porque antes você só tinha
esses veículos de comunicação da televisão, não sei o que, que as pessoas efetivamente não tinham poder para falar. Eventualmente um ou outro falava, chamavam por curiosidade, mas agora não, agora você pode falar abertamente sobre essa questão. Né? Dando prosseguimento aí que a gente estava conversando, né, com essa questão do Estado laico, vamos comentar então alguma coisa que eu acho que talvez seja mais profunda, né? Algo que realmente é um debate que eu acho que levanta, que as pessoas acham que deve ou não deve existir e tal. E você comentou sobre a existência da bancada evangélica, não? Porque o que eu enxergo dessa forma? Eu enxergo que é o efeito colateral da democracia. Isso vai acontecer. Por exemplo, eu nunca me esqueço quando Eurico Miranda foi eleito, e ele falou claramente que ele falou assim, eu estou eleito pelos torcedores do Vasco para governar para o Vasco. Você lembra dessa história? Que o Eurico Miranda ele foi eleito deputado, foi deputado e ele falou isso claramente. E assim, ele tinha um número de eleitores X que votaram nele, que eram torcedores do Vasco, e ele a vida inteira, quando foi deputado, fez, durante todo o mandato dele, conchavo para, não era para o futebol, era para o Vasco. Sim. E eu achei aquilo uma aberração. Só que, bem ou mal, meio que ele podia fazer isso. Ele tá, assim... Pois é. O que poderia impedi-lo de fazer isso? Claro, ele pode fazer, pode. Eu tô usando apenas como efeito de comparação, que é aquela coisa. Então, por exemplo, se eu chego e falo assim, olha, eu sou da igreja Deus é Amor. Sim. E eu vou pedir os votos dos meus fiéis, do meu rebanho, do Deus é Amor. Aí você é eleito pela Deus é Amor, para Deus é Amor. Então eu estou usando apenas como um comparativo de que, assim como funcionou com o Eurico Miranda, que foi o exemplo que eu tenho sobre o futebol, você tem isso não seria um efeito colateral da democracia, uma vez que o cara pode fazer isso? O problema é o seguinte, se você tivesse uma bancada, sei lá, do Vasco no Congresso Nacional, e a bancada do Vasco, sei lá, falasse que o time deveria começar com maior número de pontos, ou alguma coisa do gênero. O problema é, a bancada evangélica não é nem só questão deles serem eleitos, é pior, porque eles têm um código moral da religião deles que eles querem universalizar por meio da máquina pública. Por meio da criação o mesmo problema que aqueles partidos islâmicos nos países do Oriente Médio, né? Que tem aquele partido de Irmandade Muçulmana, essas coisas assim, né? Tentam regularizar a lei da Sharia, essas coisas. Porque numa democracia representativa é muito natural que você realmente, cada grupo eleja quem se identifica, com quem se identifica. Então, sei lá, os gays podem votar num candidato que seja gay, que esteja interessado em defender os interesses homossexuais, sei lá, os negros, votar num candidato também que vai defender os interesses dos negros. A grande questão é, no momento em que a bancada evangélica, ela não está lá, sei lá, para defender o interesse da igreja, de ter imunidade. Você fala assim, a bancada evangélica vai defender os interesses da igreja, que é ter imunidade tributária, como eles já têm, constitucionalmente garantida, que é, sei lá, ter liberdade religiosa, mas não é para defender os interesses da igreja, é mais. Eles querem pegar um código moral religioso e universalizar... Sai de goela abaixo. Exatamente. Então não é questão de que aquele pastor não está lá para defender o interesse da igreja no sentido mais republicano do termo, que é basicamente as garantias religiosas. Ele está lá para universalizar o código moral da sua religião. Então ele deixa de ser democrático no momento em que não é ele defender o direito dele. Ele está querendo impor obrigações ou criar obrigações a pessoas que não pertencem àquela religião e utilizar da máquina pública para obrigar aquelas pessoas a seguirem aquele código. Isso é uma coisa interessante, porque, novamente, eu não consigo não lembrar dos movimentos políticos muçulmanos que estão acontecendo na Europa. Porque está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Primeiro, uma garantia de direitos. Ok, beleza. Tem é o primeiro ponto. Eles são uma minoria em muitos países, tal, não sei o quê. Só que essa garantia de direitos, para começar a ser um corte de direitos para outras partes, também é muito fácil. Ou uma imposição de deveres, na verdade. Ou uma imposição de deveres. Porque eles vão falar, não quero cortar direito de ninguém. Mas eles querem, de certa forma, criar deveres. Muitas vezes é uma restrição de direitos, com certeza. Quando você, por exemplo, quer impedir os homossexuais de se casarem. Ou, sei lá, poderia te dar milhões de outros exemplos aqui. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Não é simplesmente que ele está lá representando o grupo de interesse dele. Porque, em última análise, o Congresso Nacional é isso. As pessoas defendendo seus interesses, seus direitos, o que eles acham que é justo e o que não é. Mas é mais. Eles querem ir além. A coisa foi construída de tal forma para eles quererem universalizar o modo de vida deles. Para mim, o que ficou muito claro, porque isso foge, isso é tão claro por quê? Então, digamos assim, você fala, o casamento gay. Aí alguém que é jurista há muito tempo pode chegar e falar assim, não, mas veja bem, é porque o termo casamento, como foi cunhado na Constituição, é isso, então você teria que mudar tal coisa, não sei o que lá. Você arruma uma justificativa não religiosa. Se você chega para alguém e fala assim, não, mas a liberação das drogas, tem que haver isso aqui com a violência, não é religioso. O aborto, blá blá blá. Agora, por exemplo, o projeto do Marco Feliciano para colocar
colocar criacionismo nas escolas. Sim. Não existe como você dar uma justificativa não religiosa para isso. Não existe. É essencialmente uma quebra do Estado laico e ponto. Não existe nenhum outro desculpa pendurada ali que você consiga. Não é? Ele não faz questão de esconder isso. Isso é muito grave. Por quê? Porque eu insisto, o conceito republicano da coisa. Não, e eu não sei nem até que ponto eu posso chamar de mau caratismo, porque ele parece ser sincero no que ele tá falando. Eu acho que ignorância do que ele não deve fazer. Ele acha que ele tá certo. Sim. Ele não percebe a aberração constitucional que ele tá fazendo quando ele fala uma coisa dessa. Você não pode ter aula de criacionismo em aula de ciência. Sim. Né? Você pode colocar aula de criacionismo em aula de religião, aí são outros 500. O que é muito grave, se você pensar que ele está no Congresso Nacional. Eu acho que tudo tem a ver com o princípio republicano. A separação da coisa pública da coisa privada. As pessoas têm que entender que religião é uma coisa da esfera privada. No momento em que eu estou utilizando a coisa pública, a máquina pública para fazer proselitismo ou para fazer propaganda de uma religião, em última análise o que eu estou fazendo eu estou fazendo um tipo de corrupção. Eu estou corrompendo porque a coisa pública está sendo usada por interesses privados. Em última análise e digo mais, você falou que é uma coisa privada. Pode ser, não precisa nem ser privado individual. Pode ser privado coletivo. Claro. Pode ser privado coletivo. Juntei todo mundo para rezar a mesma coisa, para fazer não sei o quê. Você deixou muito claro essa diferença, né? Não é o cara ser eleito pela igreja. É o cara ser eleito tentando impor uma forma de pensamento para uma galera. Mas como coibir esse tipo de coisa sem você limitar a liberdade eleitoral das pessoas, a liberdade de voto, essas coisas assim. Porque o que acontece? Como você disse, as pessoas vão votar em quem tem pensamentos parecidos com elas. Se a maioria do Brasil é cristã, vai ter mais cristãos lá, meio que por uma questão por conseguinte. Não vejo problema nenhum nisso. Mas como evitar que esses cristãos chegando lá, uma vez que eles estão em maioria, eles não monopolizem tudo? Porque você vê que, inclusive, é muito curioso isso, né? A bancada BBB, ela se une sempre quando tem as votações. Então é a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do boi. Eu não enxergo como que uma bala pode se vincular com a Bíblia. Pois é. Né? Ou porque a destruição ambiental também deve ser justificada biblicamente. A bala e o boi eu até entendo. A bala e o boi junto eu entendo. Agora a Bíblia junto eu não consigo entender muito bem. Como você poderia evitar esse tipo de coisa? Pois é, eu acho que um grande problema é o abuso do poder religioso nas campanhas eleitorais. Porque quando a gente pensa na legislação brasileira eleitoral, a gente tem uma série de limitações, como por exemplo fazer campanha em cultos. Então, em princípio, não poderia haver campanhas políticas em cultos religiosos. Isso é proibido. Mas a gente sabe o que acontece. E é muito difícil de coibir isso. Daí é muito difícil de coibir. Então, uma das questões que poderia ser feita e poderia ser levada a sério, primeiro é verificar isso. É difícil de coibir, mas a gente sabe que, sei lá, o cara distribui panfleto num culto, e caçar umas candidaturas quando isso for feito, isso eu acho que é bem viável de ser feito. Se você caçar umas 3, 4, eles param com isso. Agora, eles têm uma fonte inesgotável de recursos para campanhas. Porque as doações de fiéis, aquela coisa tudo. Limpo, isento de imposto, não rastreável. Exatamente. Isso é um problema. Tanto é que na Lava Jato saiu que o Cunha usava a igreja para lavar dinheiro. Sim, né? Porque é muito fácil. Muito fácil. É um dinheiro limpo, muito fácil. Não é taxado, é uma doação voluntária, cada um faz o que quiser com doação voluntária, mas é muito fácil para lavar dinheiro. Aliás, eu tenho um vídeo que explica essa lavagem de dinheiro. Um dos exemplos é justamente das igrejas evangélicas. Então. Como mostra isso. Porque é muito fácil. Eu não estou dizendo que todas as igrejas evangélicas aqui lavam dinheiro. Eu estou falando apenas que o mecanismo facilita enormemente a lavagem de dinheiro e nós já estamos tendo evidências. A gente já tinha tido evidência com aquela igreja Renascer lá da Bispa Sônia, não lembro agora. E agora a gente está tendo mais essa evidência com o Eduardo Cunha, que ele estava fazendo isso daí, aparentemente está sendo investigado, né? Claro, não foi provado, não foi culpado ainda, mas está sendo investigado. Então o negócio do caixa eleitoral é um dos elementos. Agora, tem uma questão, por exemplo, o juiz quer se candidatar. Ele, para se candidatar, ele tem que se afastar do cargo. E ele vai ficar um tempo, salvo engano, um ano longe do cargo, antes de poder se candidatar a qualquer outro cargo público. Isso no caso do pastor não existe. Ele se candidata exercendo o cargo dele de pastor. Então a gente pode também fazer um paralelo com a questão do ator, né? Que o ator que, por exemplo, que é famoso, sei lá, que nem o Tiririca que foi eleito, sei lá, tentaram eleger outros aí que foram... O próprio Jean Willis, quem mais? Só que a figura do ator, ela não é uma figura de autoridade. E a figura do pastor, do padre, ou de qualquer líder religioso, é uma figura de autoridade. Então eu acho que o paralelo dele é mais com um juiz, que é uma autoridade na cidade, e que tem, por definição, a obrigação de se afastar do cargo, se não me engano, 1 ano, 2 anos antes da eleição, de forma tal que aquela autoridade dele não interfira nos resultados das eleições. Então isso tem que ser pensado. A própria lei eleitoral, ela veda
ela, pelo menos não é que ela veda, mas ela impõe um certo afastamento de um período de tempo anterior para que os atores se candidatem. Tem que se afastar antes para que ele se candidate. E o pastor não, o pastor ele fica, ainda que a lei proíba, né, pelo menos fazer propaganda em culto religioso, você pode continuar sendo pastor, padre ou rabino, qualquer outro tipo de religião. E isso causa um desequilíbrio muito grande na eleição, porque ele é uma figura de autoridade. Ele é uma figura de autoridade e as pessoas muitas vezes votam nele com essa ideia de autoridade, o que é muito complicado. E mesmo que aquele cara não fale, ele vai substituir pelo outro pastor, que é o braço direito dele. Ele não está decididamente em igualdade de condições com os outros candidatos, que não tem nem a máquina da igreja para fazer a campanha, e muitas vezes essa máquina da igreja também é uma máquina que se aproveita dos canais de televisão aberto, o sujeito está lá o ano inteiro pregando e tal, e depois se candidata. A probabilidade de ganhar é muito grande, ele tem uma exposição na mídia gigantesca. No futuro muito próximo, né, provavelmente a gente vai ter isso acontecendo também com youtubers, né? Provavelmente. Com youtubers, tipo, aquele, nossa, o youtuber tem, sei lá, 8 milhões de inscritos, não sei o que, putz, já tem uma máquina ali da Mas não é uma concessão pública. Não é concessão pública. O YouTube e provavelmente também vai ser sujeito a essa lei de se afastar por um ano, essa coisa toda. Talvez. Tem que se afastar por um ano, senão não pode. Isso daí talvez seja interessante. Olha, talvez até seja bom, viu? Tomara que alguns youtubers se candidatem, ficar um ano sem alguns aí vai ser muito bom. A gente fala muito do poder econômico nas eleições, como interfere para um candidato ou outro ganhar. Mas esse poder religioso hoje, ele é até muitas vezes muito mais forte que o poder econômico. E ele vem junto com o poder econômico. E vem junto com o poder econômico. Porque não tem sem dinheiro, os caras têm dinheiro. Então, além do econômico, que é isento de impostos, aquela coisa toda, mas ele ainda tem aquela questão da autoridade, do líder religioso que fala, vote neste porque esse é em nome de Deus. Exato. Né? Como não lembrar do Malafaia abraçando o Cunha naquele negócio lá, falando, temos um homem da Assembleia de Deus aqui, não sei o quê. A terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. E depois o Malafaia tweetando, falando, nunca apoiei Eduardo Cunha. É muito perigoso isso, né? Você, meu amigo evangélico aí, pessoa que estão me ouvindo aí, tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? Quem que você vai apoiar publicamente? Uma coisa é o sujeito ser evangélico, ser católico, ou ter uma determinada religião, e se candidatar a um cargo público. Isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, outra coisa, ele pode até usar isso na campanha dele. Fala assim, não, eu sou evangélico. Sim, pode. Ninguém pode, né, ser proibido de falar disso. Agora, no momento que a plataforma de campanha dele é universalizar a crença religiosa dele e impor isso às demais pessoas por conta de crenças religiosas deles, aí eu acho que já ficou bastante complicado. E o que a gente poderia tentar fazer para coibir esse tipo de coisa? Por exemplo, para evitar que a máquina pública seja usada dessa forma sem impedir que as pessoas se candidatem. Porque você não pode impedir a pessoa de se candidatar só porque ela é evangélica, só porque ela é católica, e que ela use isso no seu discurso de campanha. Eu acho que eles têm que ser obrigados a se afastarem, se eles querem se candidatar, que a lei então determine que eles se afastem durante um determinado período, 1 ano, quem seja, 2 anos, antes de se candidatarem. Porque realmente é muito incompatível você ter um líder religioso se candidatando a um cargo público. E outra coisa é analisar o caixa eleitoral mesmo. A gente sabe que muitas igrejas elas bancam campanhas são caras. Na verdade, hoje no Brasil, o sujeito que quer se eleger, ele basicamente precisa ter um determinado valor no caixa para fazer a campanha dele. Se ele tem um determinado valor no caixa, provavelmente ele vai ganhar. Porque é uma questão muito econômica. É bastante econômica. Você aparece. Você aparece, lembra que você existe. De visibilidade. Aí então o cara já está na televisão fazendo cultos religiosos na TV aberta 1 ano inteiro. A igreja banca a campanha dele economicamente. E ele ainda por cima pode se valer de um título de pastor. Então fica praticamente impossível. A tendência é que se nada for feito na legislação eleitoral, o Estado laico vai para o espaço, porque só vai ter pastores se candidatando e ganhando. Política tem a questão da organização também. E se você pensar, hoje no Brasil, o único partido que é efetivamente ideológico é o Partido da Igreja Universal. E a Igreja Universal, mesmo dentro dos evangélicos, é uma coisa muito particular, né? Sim. Sabe que tem uma guerra muito grande entre as igrejas, né? E a Igreja Universal, ela particularmente é muito forte. Ela foi meio que a mãe de todas, né? A maioria das igrejas que a gente tem hoje são dissidências da Universal. Das neopentecostais, né? Mas realmente é um partido que está vinculado
não sei se oficialmente, mas abertamente, Sim, explicitamente, a uma igreja específica, que é a Igreja que por acaso tem uma rede de televisão também. Tem uma rede de televisão. Então é um poder muito forte, muitas vezes menosprezado. A gente vê às vezes muitos ativistas falando fora Rede Globo malvadona, aquela coisa toda, e não percebem que pelo menos ao meu ver, muito pior do que a Rede Globo é a Rede Record. E você vê que é um jogo de poder, né? Sim, é um jogo de poder, eles querem ter poder, né? Se você se lembra quando inaugurou o Templo de Salomão do Edir Macedo, que estava lá Dilma Rousseff, presidente da República, Geraldo Alckmin, governador do Estado. Sim. Independentemente de viés ideológico. O que caralhos o presidente da República e o governador do Estado mais populoso do Brasil estavam fazendo a inauguração de um fucking templo? É assustador pensar nisso aí. Ainda mais um templo que foi construído cheio de irregularidades e que deixou a USP Leste sem aula por quase 3 anos. Porque eles tiraram a terra contaminada que estava ali e despejaram na USP. Quer dizer, isso é uma questão de poder. Sim, né? Sem dúvida. É uma disputa de poder, e que até agora eles estão indo muito bem nessa disputa. É assustador a gente pensar que se o Estado se deixar contaminar da forma que estamos, a gente pode ser o risco de virar um Estado teocrático. Eu não acho exagero pensar que se as pessoas não se conscientizarem de que há necessidade dessa separação, de que nos tornemos em algum momento um Estado teocrático. E aquela separação que todo mundo sempre fala, né? O Estado laico não quer dizer que seja um Estado ateu, né? Que as pessoas sempre têm medo dessa argumentação e falam assim, não, seu idiota. Aliás, essa expressão muitas vezes a gente vê sendo utilizada pelos próprios religiosos. Quando falam o Estado laico não é um Estado ateu, muitas vezes eles estão querendo dizer que laicidade não é isso que nós queremos que seja. Estado ateu, no sentido estrito da palavra, é o Estado que faz o proselitismo do ateísmo. Quer dizer, que obriga as pessoas, proíbe as religiões, aquela coisa toda. Agora, exigir ou garantir uma separação da esfera pública e da esfera privada, que a religião esteja exclusivamente na esfera privada, isso não tem nada de Estado ateu, isso é um Estado laico. É basicamente a separação, que não é uma separação meramente passiva, é bom frisar. Ela é uma separação ativa no sentido de garantir que a coisa pública não seja se apropriada pelas religiões. E uma coisa que eu acho legal é o seguinte, por exemplo, o pessoal usa o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma população extremamente religiosa. E a trancos e barrancos, com outra exceção ali, a laicidade do Estado funciona muito bem lá nos Estados Unidos, né? Tem laico, assim, se você for levar em conta que... Talvez comparado com o Brasil, né? Sim, comparado com o Brasil, claro. Sim. Não, como eu falei, às vezes essa maioria faz força, mas mesmo assim eles esbarram em certas limitações constitucionais que impedem... Tanto que foi a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, né? A separação de igreja e Estado, né? Os pais fundadores sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles falaram assim, por quê? Porque os pais fundadores dos Estados Unidos vieram de uma perseguição religiosa. As pessoas esquecem de que os protestantes foram para os Estados Unidos fugindo da perseguição dos católicos na Europa. Então, na época, eles eram os oprimidos e eles falaram, não, tem que ter separação de igreja e Estado, porque quando juntaram igreja e Estado lá na Europa, começaram a matar a gente. E se a gente parar para pensar, mesmo na Europa, eu morei na Itália, eu fiz pós-doutorado lá. E a gente viu no domingo, cara, a Itália é um país extremamente religioso. No domingo as pessoas param para ir à missa. Mas mesmo na Itália, o aborto, por exemplo, é permitido, né? O aborto é legal na Itália, com o Vaticano ali no meio da Itália. As pessoas sabem separar o que é da esfera pública, o que é da esfera estatal, do que é da esfera religiosa. Mesmo com o Vaticano no meio da Itália ali, né? No Brasil não, a questão religiosa é muito forte. É muito mais forte do que na Itália, eu acho, mais forte que nos Estados Unidos. E isso se vê claramente com essa ideia de bancada evangélica, bancada religiosa, e nas nossas leis. Nos nossos juízes, às vezes citando a Bíblia para fundamentar uma decisão judicial, que é um negócio surreal, jamais poderia existir, mas acontece e o CNJ muitas vezes faz vista grossa para isso. Ou que eu adoro citar esse exemplo, o pessoal sempre fica puto quando eu cito, né? Que teve aquele julgamento que os caras aceitaram a carta psicografada do Chico Xavier, coisa, né? Eu falei, nossa, o que teve de gente me xingando quando eu citei isso, cara? Que os caras falaram, nossa, o Pirula ficou puto, sobrou até pro Chico Xavier. Mas lógico que tem que sobrar, caralho. É um absurdo isso. Eu não consigo espremer o quão esdrúxulo é uma coisa dessa. Ah, mas o Chico não queria. Não interessa o que ele queria ou não. Eu não estou falando mal do Chico. Eu estou falando assim... Um juiz usou uma maldita de uma carta psicografada para apontar o resultado de um crime. Gente, se vocês não conseguem
enxergar o absurdo disso daqui, cara, sabe? Tipo, é melhor pular da ponte mesmo. Porque, olha, é assustador. Tudo bem, isso faz tempo e que eu saiba foi um caso só. Não sei se mas tem mais, muitas né? decisões, tem coisas extremamente absurdas. Chega a ponto, algumas vezes, do juiz mandar como pena pro réu ele fazer fichamento da Bíblia, ou alguma coisa assim. Subir os caras de joelho lá. E essa coisa de pensar que a execução penal, muitas vezes, é uma forma de você converter o sujeito a uma determinada religião, porque ele praticou o crime por não ter uma religião, essa própria ideia já mostram a penitência, né? Que há uma assimilação indevida entre a ideia de criminoso, de imoral, com a ideia de descrença. O que é muito grave, porque demonstra que o judiciário decididamente não sabe ter tolerância com a não crença, né? Que é uma garantia constitucional. O judiciário jamais poderia. Mas é difícil pensar que um judiciário que tem um crucifixo pendurado, né, na hora que julga, não tem essa percepção. Então eles mandam, sei lá, o réu, na hora de cumprir a pena, fazer um resumo da Bíblia, ou fazer um fichamento da Bíblia, como forma de salvar a alma dele, dentro daquela assimilação indevida de que o sujeito é mau por não crer. Que bosta. Até porque a quantidade de pessoas que cometem crimes que são ateias, eu acho que deve ser minoria também. Provavelmente. É uma minoria. Segue a proporção da população. Sem dúvida. Então não faz sentido associar uma coisa com a outra, que foi o erro do Datena. No fim das contas também, né? A punição dele foi irrisória, né? Mas a Patrícia Cavanel. Muito simbólica, mas simbólica e importante, né? Você não ouve o pessoal falando que o fulaninho matou alguém e fala assim, não, eu matei mesmo porque Deus não existe. Qual é a relação disso? Pelo contrário, você vê até o cara falando assim, não, eu dou uma rezada, encomendo a tua alma pra Deus e te mato. Tipo, você fala assim, pô, aquela história do cangaceiro, do atirador, do matador que é religioso. Eu não sei onde que há essa associação, ela é irracional. As pessoas não param para pensar quando elas fazem essa associação. Bom, então eu teria mais coisa para conversar contigo sobre os outros pontos. A gente discutiu acho que uns 5 do teu vídeo lá. Tinha mais ainda para discutir. Mas eu acho que ficou legal e depois o pessoal vai te xingar lá nos teus comentários lá e aí você vai lá e responde. Já. Lidar com essas coisas é coisa. Bom, Túlio, então é isso aí e depois a gente fala de mais assuntos aí que sejam interessantes aí. Com certeza a gente vai. Fico bastante feliz da oportunidade aí. Maior prazer. Eu acho que vai acrescentar bastante, tá certo? É isso aí, gente. Valeu aí pela audiência. Falou!